Olá, amados, amadas do Pai. Estamos aqui, eu queria deixar uma palavra para o seu coração. O Salmo 19, verso 12 diz assim: Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, e também da soberba guarda o teu servo. Uau! Então, quem pode discernir as próprias faltas, as próprias brechas, as próprias mazelas, as próprias dificuldades? É muito difícil. É muito fácil discernirmos o do outro, mas as nossas próprias não é tão fácil. Então, o salmista pede: absolve-me das que me são ocultas. Me inocenta daquelas que eu não conheço, me ajude a ver e me inocenta, me livra, me limpa, me lava daquelas que me estão ocultas, que eu não consigo ver. Sabe, queridos, muita coisa a gente não consegue ver, muita coisa. Tem algumas coisas, quero te contar uma coisa. Há muitos anos atrás eu recebi uma palavra do Senhor. Deixe o seu trabalho, deixe a sua profissão, porque eu tenho uma obra muito grande na sua casa com você. E foi assim que eu vim para casa, muito feliz, deixei tudo, pagando um preço alto de renúncia. Vocês que me conhecem sabem da minha história, né? Então, ele deixou muito claro no meu coração que ele queria edificar uma grande obra na minha vida e na minha casa. E eu vim para casa e deixei tudo e comecei a viver uma nova experiência de vida. O meu livro Filha Amada e todos os meus livros são fundamentados nessa experiência que eu tive com o Senhor. Só que houve um determinado momento em que eu estava, já havia se passado muitos anos, já havia havido assim muitas conquistas, muitas vitórias. Eu olhava para trás e dizia: meu Deus, de onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor tirou minha família, onde que nós estamos estabelecidos hoje? E eu tinha, assim, tenho, né, uma imensa gratidão a Deus, uma alegria profunda, e o Senhor começou a me dar direções de compartilhar, né, através dos livros, através das pregações, através dos lugares em que eu ia contar os nossos testemunhos, enfim, eu comecei a compartilhar, e parece que em algum momento eu achei que porque estava tudo em paz, porque havia muitos frutos, porque havia muitas vitórias, porque já havia um certo triunfo, um sucesso maravilhoso dos meus livros, as pessoas querendo me ouvir, enfim, queridos, eu achei que a obra estava acabada, estava pronta, que pelo fato da gente ter vencido tantas coisas, então o pior já havia passado. É claro que eu entendia que não estava acabado no ponto de vista de lutas dessa vida, eu sabia disso, né? Mas eu achava que não poderia haver grandes batalhas mais para frente. É como se eu olhasse para trás e falasse: uau, eu sobrevivi àquilo tudo, eu vivi aquilo tudo. Então, eu acreditei que aquele momento eu já estava assim, colhendo os frutos. Só que eu quero te dizer que este é o momento mais perigoso. Quem é que você conhece que chegou num determinado ponto da vida, da história, em que disse: uau, agora eu me considero um vencedor. Eu venci aquilo tudo que estava lá atrás. Eu venci a minha falta de identidade, eu venci a minha pobreza espiritual, eu venci a minha pobreza de recursos, eu venci uma série de coisas. Eu sou um vencedor. E de fato somos vencedores a cada vitória
vitória que o Senhor nos dá. Mas o problema é que a gente não certifica-se com Deus que ainda há mais. Há mais vitórias, há mais bênçãos e certamente há mais provas. Então, esse momento de grande triunfo, a gente pensa, uau, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Eu estou num ponto aqui que nada me assusta mais, já passei tanta coisa. Então, agora eu tô na paz. Só que é nesta hora que o inimigo, ele vê você tão ocupado em viver a colheita dos seus frutos, e você contando os grandes feitos do Senhor, você mostrando sua casa, sua família, tudo que você tem, né? Então, nessa hora, o inimigo está procurando sutilmente o lugar das suas ausências. O lugar das suas ausências. Porque para você estar tão empenhado, tem um lugar de ausência. Se você está tão empenhado em frutos, em colheitas, em testemunhos, enfim, viver aquele momento tão maravilhoso que você está vivendo, tem algum lugar que está. Você começa a achar que não precisa fazer tantas coisas igual você precisava fazer lá atrás. E de fato tem algumas coisas que não precisa mais. Você venceu, só que a vigilância e algumas práticas jamais podem ser deixadas de lado, porque é nessa hora, a hora mais perigosa. Olha, queridos, o momento de algumas vitórias é o mais perigoso. Quando o sucesso entra por uma porta dos seus feitos, o inimigo aproveita os lugares das suas ausências. Sucesso, triunfo não é o ponto máximo. Ser conhecido, ser reconhecido, isto é um engano. Não é o ponto máximo. Ser atraído, ser reivindicado, as pessoas querem estar, elas correm atrás de você, elas te buscam, elas querem ouvir sua palavra, seu conselho. Queridos, esse é o momento mais perigoso. Mais perigoso. Então, eu quero deixar aqui para você que quando chegamos nesse lugar, é o momento que precisamos de mais atenção, mais vigilância, mais obediência, mais dependência de Deus. E por alguma razão é o momento que mais relaxamos, que mais estamos envolvidos em entregar para as pessoas o que elas estão buscando de nós, e nós esquecemos, parece, nós diminuímos a importância daquilo que nós precisamos. Então fica aqui a minha palavra para você. Como está aqui escrito, Senhor, quem pode discernir as próprias faltas? Quem pode? Ajuda-me, Senhor. Absolve-me daquelas que me são ocultas. Sabe, queridos, tem coisas ocultas que nós não percebemos, nem em nós mesmos, nem no ambiente que nos cerca. Então, você pode hoje aqui pensar quantas pessoas chegaram num patamar da sua vida que parecia o triunfo, o ponto máximo, e na verdade não era. Foi o momento mais delicado. Foi o momento em que estava mais perigoso. Sabe, o momento mais perigoso não é quando você está começando. Não é quando você começa a sua vida, o seu casamento, falta de recurso, falta de experiência. Não, queridos, ali há tanta dependência de Deus. Quando você começa uma igreja, não é mesmo? Quantos pastores me relatam isso? O começo foi tão difícil, mas havia tanta dependência de Deus. Então, quando você cresce um pouco mais, você tem vitórias, parece que a independência, ela quer se alojar na nossa vida. Você não ouve mais tantas pessoas. E você não aceita mais qualquer pessoa falar com você.
Você começa a fazer uma troca. Você começa a se confundir com as vozes que vêm até você. Às vezes alguém vem para te avisar, mas você não leva em conta. Você não percebe. Você fecha a porta para aqueles que Deus às vezes está enviando na sua vida, no seu ministério, na sua família. E às vezes você abre para situações tão perigosas. Então, fica aqui hoje a minha meditação para você, que nós possamos pedir ao Senhor, ajuda-nos a manter a dependência completa no Senhor, não confiar naquilo que estamos vivendo, nem que seja um momento de colheita, de alegria, mas vigiando sempre, confiando e dependendo do Senhor. Amém? Um beijo no seu coração. Fica aqui a meditação de hoje.